TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E a nossa convidada de hoje é a Dona Leci, Leci Engel, que vai compartilhar um pouco da sua história. Como tudo começou, como Deus entrou na sua vida, o que ela estava sentindo naquele momento. É muito interessante, tenho certeza que todos os irmãos, todos que estão nos assistindo, os visitantes do site vão poder se sentir confortados pelo Senhor por esse testemunho. Tudo bem, irmã? Amém. Tudo bem, Elisama. Gostaria de começar então perguntando qual foi o teu despertamento, quando tu iniciou a tua caminhada com o Senhor? Eu, na verdade, comecei a minha caminhada com o Senhor lá para os anos de em 2007. O Valdemar e a Andréa se converteram e na igreja, numa outra denominação. E eu até visitei essa denominação, Mas eu não me sentia legal lá dentro. Não sentia, assim, a presença do Senhor lá dentro, E eu ia, assim, mais por eles, E então eu tinha, assim, vontade de conhecer o Senhor mais de perto, porque quando eu era criança, adolescente, meus pais eram de famílias católicos, Principalmente a minha mãe, porque meu pai não era assíduo, assim, ele não ia na igreja. E então eu frequentava a igreja católica, eu tinha muita fé em Jesus, ele era meu rei naquela época, Depois aquilo foi esfriando e eu parei de ir. Até que eu casei e meu esposo era luterano, da igreja luterana, Então eu casei e comecei a congregar na igreja luterana, mas não era uma coisa de todo... Esporadicamente a gente ia, Mas eu sempre busquei muito a Deus em casa. Buscava a Deus, assim, do meu jeito, assim, quando eu era criança, quando eu aprendi, assim, E então ocasionou, assim, que eu estava despertando, assim, uma coisa que eu busquei. Até visitei duas outras igrejas, mas eu queria mais comunhão com o Senhor. E isso de eu buscar em casa não estava dando certo. Daí eu pensei assim, eu vou visitar umas igrejas, vou ver onde é que eu vou sentir a presença do Senhor. Porque nessa eu não estava sentindo mais, Daí eu fui em outras duas, daí também não me senti bem lá dentro, E era pregavam muita graça, E pediam muito dízimo, E a chave deles era tocar nesse ponto, Daí nós tínhamos assinatura na época do jornal NH e eu dava uma olhada em final de semana, assim. Daí eu, lendo, assim, algumas coisas que me interessavam, eu botei os olhos, assim, num artigo ali, E daí eu vi que um pastor estava escrevendo aquele artigo. Eu não sabia quem era e tal. E aquilo ali, a primeira vez que eu li, eu fui tocada. O Senhor me despertou, assim, uma coisa muito forte dentro de mim. Eu disse assim, olha só, aqui está tudo o que eu sempre almejei na minha vida, Uma coisa verdadeira, assim, uma coisa... que o nosso Deus estava vivo e ele era um Deus presente. Ele não era aquele Deus, assim, que fala na palavra, que eu nem a palavra conhecia,
que a palavra às vezes fala, Jesus falou, Deus falou, mas ali era, eu notei que Deus não, ele falou, mas ele fala todo dia, ele é um Deus presente, ele é um Deus vivo. Daí isso aí me tocou dentro de mim, justamente aquele artigo que eu li me fez brotar dentro de mim, que o Deus é um Deus presente, o Deus que está sempre ali, né? Não foi um Deus do passado, um Deus foi do passado e também é do presente, né? Então eu comecei a ler todos os sábados esses artigos e comecei a mostrar para os meus filhos. Daí eu me lembro que eu mostrei uma vez para o Valdemar e disse assim para ele: Valdemar, lê isso aqui. Ele disse: mãe, por que tu quer que eu leia? Eu disse: eu queria que tu lesse, depois eu quero comentar a respeito contigo. Daí ele leu, ele disse: mãe, realmente é uma pessoa falando de Deus, e se tu quiser conhecer a igreja que ele fala, eu não sei, eu tenho que descobrir para ti. Daí eu sei que ele falou, ele disse: eu vou mandar um e-mail para porque ele colocava e-mail ali, né? E daí eu vou mandar um e-mail para ele para ver onde é essa igreja, porque a gente não conhecia ninguém que frequentava essa igreja, que conhecesse essa igreja, né? Daí eu sei que o Valdemar mandou um e-mail, daí o pastor respondeu: olha, a igreja fica na rua tal, e número tal e ponto. Não falou mais nada. Daí o Valdemar, então, ele ia num salão que ele fazia um tratamento na pele, né? Tirava cravinhos, assim. E essa pessoa conhecia a Igreja do Senhor Jesus e falou muito da Igreja do Senhor Jesus. Daí o Valdemar disse: olha, mãe, conheci uma pessoa que congrega nessa igreja que o pastor esse fala, e daí tu vai lá, vou te levar lá, né? Então ele me levou um dia lá e a gente assistiu um culto, e eu no culto esse que eu assisti eu fui tocada não foi pela palavra em si, mas foi pelo louvor. Foi o louvor que eles estavam cantando lá, era O Vaso Quebrado. E me tocou tanto esse louvor que eu chorei muito naquele culto. Daí eu disse assim: é aqui que eu vou permanecer. É aqui que eu não quero mais sair, né? Porque aqui está o Deus vivo, está aqui, que eu sempre almejei. Então, daquele dia em diante eu não saí mais, né? Daí eu queria conhecer o pastor que eu conhecia só de ouvir falar ali, né? Que falava ali, né? Naquele artigo que ele dava para o jornal NH. Então, eu marquei com a secretária que eu queria conversar com esse pastor. Daí, na semana seguinte, ela já marcou um horário e eu fui falar com ele. Eu subi umas escadas até que cheguei na salinha dele lá. Quando eu sento assim na frente dele, eu senti uma unção muito grande que vinha dele, né? E ele começou a conversar comigo. Daí eu disse que meus irmãos eram convertidos, meus filhos eram convertidos, que congregavam em tal igreja e tal. Daí ele me atendeu ali, daí ele disse: pois é, irmã, a senhora tu conhece a Bíblia, a palavra? Eu disse: olha, irmão, pastor, eu nunca peguei uma Bíblia na minha vida. De fato, eu nunca tinha pego uma Bíblia, né? Daí eu disse: desde que eu estou vindo aqui na igreja, que não faz muito tempo, fazem umas 3 semanas, eu estou lendo a palavra lá, comecei em Gênesis e estou hoje no livro de Reis. Daí ele disse: não, irmã, não é esse livro que a irmã tem que ler. Tem que começar lá no Evangelho do Novo Testamento, lá no Evangelho de João. E eu tenho até hoje um papel assim que ele me deu com rascunho, daí ele colocou ali o João, Lucas, Mateus, Marcos, Atos dos Apóstolos, são os 4 evangelhos, né? Daí ele disse: olha, irmã, começa lendo em João pela manhã, assim, e foi indo.
E também ele falou dos grupos familiares para mim, que eu achei muito interessante. Daí ele desenhava ali para mim, e eu admirando ele, assim, que como ele tinha unção interior, né, que Deus deu essa unção para ele. E dali em diante, depois ele fez uma oração comigo antes de eu sair. Daí eu me senti muito bem. Eu me senti assim, parece que saiu uma coisa de dentro de mim, uma coisa pesada de dentro de mim, né? Das minhas costas, assim, eu saí leve lá, e com aquela unção, assim, né? E daí, desde ali, então, eu comecei a frequentar a igreja, né? E fiquei membro da igreja, né? A senhora se batizou? Sim, daí, depois de um mês, eu falei com alguns irmãos, e eu achei muito interessante na Igreja do Senhor Jesus que os membros se preocuparam muito comigo naquela vez, porque eu não sabia nem abrir uma Bíblia. Então tinha muitos irmãos assim porque eu sentava mais lá atrás, e eles vinham no meu lado e com maior amor, assim, carinho, e me mostravam como ler a palavra, né? Me ajudavam a folhear a Bíblia. E isso eu acho muito importante, assim, quando vem uma ovelha nova para a igreja, que os que estão mais velhos, assim, né, que eles deem essa importância para os irmãos que estão chegando, assim. Eu acho isso de valiosa importância, porque muitos vão para a igreja para conhecer, né, e se eles sentirem de ter uma pessoa assim que tem amor no coração, assim, e carinho, de se dispor, e até a pessoa, a ovelhinha nova que está chegando, e ser amorosa, assim, se preocupar com ela, eu acho isso de valia muito importante. Acolher as pessoas, né? O acolhimento, assim, né? E eu vejo, assim, que não é mais assim, atualmente. Eu não vejo isso, né? E eu sinto, assim, que eu deveria fazer isso, mas às vezes até não faço, né? Mas depois eu peço perdão para o Senhor, né? Mas a minha conversão foi essa. Daí eu fiquei um mês congregando ali, daí eu já quis descer as águas. Daí eu convidei uma amiga minha para ir junto comigo no culto, porque ela também era convertida, mas ela não congregava em lugar nenhum, né? Ela jamais imaginava que eu fosse um dia me converter, né? Daí ela disse: olha, Alice, eu estou admirada, eu jamais imaginava que tu fosse te converter, né? Então ela não conhecia meus filhos, né? E daí eu disse: ela se chama Loreci, e hoje ela congrega na igreja. Eu disse: tu vai comigo quando eu for fazer meu batismo? Daí ela disse: sim, vou sim. Daí a gente foi e ela assistiu meu batismo nas águas, né? E dali em diante foi uma bênção, porque depois que eu me batizei, eu senti que como era bom caminhar com o Senhor, né? Estar junto dele, assim, né? Buscar ele. E o meu batismo foi assim, para mim, assim, eu virei uma nova criatura, que aquelas coisas passadas, né, que os nossos pecados foram todos enterrados. O Senhor levou com ele, né, todas as nossas coisas más que a gente praticou, assim, né, que não eram más aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, sim, né. Então foi muito bom, porque eu me senti sair limpa dali do batismo, né, porque as coisas velhas, todos os meus pecados ficaram, o Senhor levou com ele, e então dali em diante eu me senti uma nova pessoa, uma nova criatura, né? E Jesus me deu uma paz muito grande, porque nesse tempo, assim, depois de um ano, depois de eu ter me batizado, o meu esposo teve o primeiro AVC, né? E ele teve, assim, outros também, né? E depois de ele conseguiu se recuperar, assim, bem. O segundo ele teve o segundo, um ano depois, e esse deixou sequelas, né? E depois ele teve o terceiro, e daí ele conseguiu se recuperar, mas ficou sequela também.
né? E depois ele teve um quarto. E depois o quarto, ele teve mais outros 2 em seguida. Daí foram, assim, 3 anos de bastante caminhada, assim, de bastante, vou te dizer, sofrimento não, porque quando tu tá com o Senhor, tu consegue levar as coisas assim mais, tu tem mais discernimento, o Senhor te capacita mais, né? Com certeza. E se eu não tivesse com o Senhor, eu vou te dizer, Elisama, a coisa não ia ser como foi. Porque eu tive enfermeiras dentro da minha casa ajudando a cuidar do meu esposo 24 horas. Enfermagem 24 horas. Porque ele usava sonda, ele se alimentava só por sonda. E eu estava sempre do lado dele, né? Mas tinha coisas assim que, vou te dizer, era difícil e ao mesmo tempo não era. Porque eu tinha aquela paz do Senhor. Que se eu não tivesse buscado o Senhor, eu não sei. Eu acho que o Senhor estava me preparando. Ele me chamou. Na hora que eu li esse artigo no jornal, Deus disse assim, é agora que tu vai me buscar. É agora que a tua caminhada vai ser comigo. E de fato foi, porque foi um período da minha vida assim, ó, que foi bastante... muito complicado, né? Mas que eu tive assim, conviver com pessoas dentro da minha casa, né? Do meu quarto, assim, né? Enfermeiros, e que ficavam 24 horas com o Valdemar, né? E ele não queria que as enfermeiras dessem banho nele, porque ele tinha dificuldade de caminhar e tudo mais, né? Então eu disse para as enfermeiras, eu vou cuidar do meu marido. Eu sempre cuidava ele quando ele tinha saúde, assim, né? Eu já cuidava dele com carinho, com amor, né? Então eu fazia as unhas do meu marido, eu cortava as unhas das mãos dele, porque ele não tinha muito jeito, né? Daí eu fazia o pé dele, né? Isso muito antes de eu me converter, né? Então e depois aí elas disseram, não, mas a senhora pode, elas falavam, a senhora pode deixar eu fazer, porque é o nosso serviço, né? Depois vai ficar mal, assim, a senhora tem que deixar eu. Mas eu disse, não, eu quero fazer para o meu marido, porque ele vai se sentir melhor. Então eu dava o banho nele, fazia tudo, e o restante, então, elas cuidavam, né? E eu disse, isso foi só por Jesus mesmo, né? Que ele me deu essa paciência, ele me dava essa paz, assim, e elas ficavam admiradas, assim, como a senhora não reclama de nada. Eu disse, mas eu não tenho o que reclamar, porque nada era penoso para mim, né? Então, a conversão do Senhor foi, assim, muito importante na minha vida. Que bênção, né? Às vezes uma simples mensagem, né, que nós passamos para alguém, porque a senhora leu ali no artigo, né, do jornal que sai toda semana. E hoje são disparados e-mails, né, nós compartilhamos nas redes sociais sobre a palavra e chega então uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão precisando, que têm esse anseio no seu coração, né, de querer algo mais, de querer buscar o Senhor e não sabem como, e buscam em vários lugares e não encontram algo que preencha, né, no seu coração. Por isso que nós precisamos sempre falar do Senhor, né, levar a sua palavra. E como a irmã falou antes, né, tem coisas que Deus sabe antecipadamente, né? Deus é onisciente, então Ele já te buscou antes, né? Para que a senhora pudesse ter condições de passar por todas as coisas, né, com paz. Porque cuidar, né, ter esses cuidados e esses momentos difíceis, né, de ver a pessoa querida, né, naquela situação, isso trabalha muito nas emoções, na nossa vida, e só Deus para nos dar paz e capacitação, né, para nós podermos passar por todas essas coisas. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos compartilhando mais da experiência da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.